Bom, para não ficar só os chamados membros do Executivo Estadual falando aqui, as pessoas ouvindo, tá certo? Eu queria convidar o Ariosvaldo Melo, que é secretário municipal adjunto da cidade de Montes Claros, que é o coordenador, a nossa figura importante lá na cidade de Montes Claros, Ariosvaldo Melo, empresário, membro do PV lá, coordenador do PV lá, conduziu muito competentemente o PV lá em Montes Claros. Nós elegemos lá 2 vereadores, quando tínhamos um só, e todo mundo falava comigo que nós não ia eleger nenhum, viu, Melo? Queria te dar os parabéns por isso. Depois o prefeito te convidou e você aceitou ser secretário municipal na cidade de Montes Claros. Melo, Ariosvaldo Melo, de Montes Claros conosco. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu queria dar um testemunho da minha alegria. Eu militei por muitos anos, né, no PFL e posteriormente no PDT e temos as oportunidades como nós temos aqui no PV, né? Então, 2 testemunhos. Primeiro, já por 2 vezes em pouco tempo nós tivemos eventos importantes reunindo as lideranças do PV. Então, o que nós sentimos é que existe calor humano nesse partido. Por outro lado, a aceitação do PV. É um partido simpático. Nós sabemos que a primeira avaliação do candidato é a rejeição. E não existe rejeição no partido. Então, imaginem o tamanho e a importância do PV. É um partido querido, um partido que tem o ideal, que é a preservação, a sustentabilidade, né? Nós assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Montes Claros, mas com uma missão, né? Nós assumimos a Secretaria com desenvolvimento, geração de emprego através de desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos recebendo aí a nossa autoridade máxima, é um orgulho muito grande estar aqui no lançamento do livro de Gabeira. Gabeira é um ícone do PV, é um ícone para o Brasil. Gente, há um ditado que as pessoas às vezes não acreditam na classe política, mas que é bom que saibam que acordo feito tem que ser acordo tratado. O Gabeira já chegou aqui, é a figura maior, nós estamos ansiosos para ouvi-lo. Queria pedir ao pessoal um pouquinho de silêncio, por favor. Quem quiser entrar mais pode, até porque tem lugares aqui. Mas eu combinei com o presidente do PV de Três Corações, que é uma cidade simpática, a cidade do Rei Pelé, né? Marcelo foi secretário municipal do meio ambiente lá, que vai falar por lá e por São Tomé das Letras. Marcelo, a palavra é sua, por favor. Em primeiro lugar, vocês me dão licença que eu preciso cumprimentar uma pessoa, é um grande prazer conhecê-lo pessoalmente. É um prazer, meu nome é Marcelo Murad, eu venho representando Três Corações, Minas Gerais e São Tomé das Letras. E para nós do PV é um desafio, porque São Tomé é uma cidade mineradora e nós temos que conseguir conciliar as duas coisas e mostrar também que São Tomé pode ser uma cidade que dê o exemplo ambiental também. É um grande desafio conviver entre os dois postos. Então, para mim é um prazer estar aqui representando Três Corações e São Tomé das Letras. Muito obrigado e um abraço a todos. Eu queria pedir o pessoal do som para ver se arranja o som, tem jeito de melhorar aí. Como é que é? Tá no máximo. Gente, eu queria pedir a vocês que estão aqui, então, por favor, aqui, olha, ajudem aí, por favor, aqui, olha, sem poluição sonora, por favor, na condução dos trabalhos, até porque agora vai falar aquela pessoa que nós todos convidamos para vir cá lançar o livro. Vamos fazer um acordo aqui então, já que eu falei que o acordo é para ser cumprido, né, gente? Vocês, por favor, me ajudem aí na condução. O auditório é pequeno, tem muita gente, o que é muito bom, né, Léo? O que é muito bom, né, Laura? O que é muito bom, né, Caio? Não é mesmo? Mas acontece que vocês precisam me ajudar. Só um pouquinho, nós vamos ouvir agora a palavra do escritor, do ambientalista, do político e do jornalista Fernando Gabeira. Eu não sei em qual das 4 atividades ele é o melhor. Conosco, do PV de Minas Gerais, Fernando Gabeira. Boa noite a todos, a todas. É um grande prazer, é uma emoção mesmo voltar a Minas, sobretudo no momento em que estou lançando um livro de memórias.
grande parte das minhas memórias se referem a Minas Gerais. Foi aqui em Minas que eu nasci, foi aqui que eu me eduquei e foi aqui que comecei a escrever com um grupo de intelectuais, escritores, poetas, jornalistas que viveram aqui, trabalharam em jornais e depois se espalharam pelo Brasil. Havia uma geração anterior à nossa, anterior a quase todas, que era do Drummond, do poeta Drummond, do Gustavo Capanema, grandes intelectuais mineiros que foram para o Rio. Depois veio uma outra geração, do Fernando Sabino, do Alto Lara Rezende, do Paulo Mendes Campos, do Hélio Pellegrino, também foram para o Rio de Janeiro. E finalmente passou a nossa geração de escritores, intelectuais, que se dividiram. Uma parte foi para o Rio de Janeiro, mas outra parte foi para São Paulo, uma vez que São Paulo já começava a ser uma cidade culturalmente muito atraente. E é muito interessante voltar a Belo Horizonte, essa cidade que eu vivi um tempo, inclusive de vez em quando eu visito os lugares que eu frequentava e que hoje são apenas uma sombra daquilo que eram no passado, né? Por exemplo, quando cheguei aqui, o lugar mais moderno que tinha, mais avançado, era o Conjunto Arcângelo Maleta, ali na Rua da Bahia. Eram os novos bares, a coisa mais interessante. Aliás, eu fui até visitar o Seu Olímpio, o garçom lá, que era o garçom mais velho. Eu acho até que ele morreu já. Morreu. Era o garçom mais velho da cidade. Então, sempre foi muito bom passar por aqui, viver aqui. Vivi aqui também o primeiro grande momento político nacional da minha vida, que foi o momento político da tentativa de golpe contra o João Goulart. Ele estava na China, ele foi impedido de voltar e havia uma luta muito grande para que ele voltasse. Então havia uma resistência no Rio Grande do Sul e aqui nós fizemos também uma resistênciazinha para que ele voltasse. Ele voltou, mas naquela época criaram um parlamentarismo, exatamente para atenuar o poder do João Goulart. Depois, indo para o Rio de Janeiro, aí já aconteceram outros grandes problemas, como o golpe militar de 64, que já estava em gestação. O que aconteceu quando eu estava em Belo Horizonte, o princípio do golpe acabou se consolidando em 64, quando estava no Rio de Janeiro. Então esses movimentos todos foram muito importantes, a resistência foi muito importante, a resistência em Minas Gerais foi muito importante também. Aqui havia um grupo chamado POLOP, Política Operária, que era um grupo muito sólido de pessoas importantes, jovens como nós éramos mais intelectuais, mais escritores boêmios, mas eles eram lutadores realmente claros naquela época. O Juarez, a Maria do Carmo, o Beto, o Galeno, a própria Dilma, que eu não conhecia pessoalmente, mas pertencia a esse grupo. Então era um grupo bastante importante também aqui em Belo Horizonte. E depois no Rio houve o golpe de Estado. Esse livro relata o golpe de Estado, relata também o que eram os jornalistas de Minas Gerais, que grande parte dos jornalistas de Minas Gerais ajudaram a fazer os jornais do Rio de Janeiro. A nossa geração foi atraída pelo Jornal do Brasil. Nós fomos para o Jornal do Brasil, trabalhamos lá no Jornal do Brasil, que era a vanguarda do jornalismo no Brasil. Mais uma outra geração daqui foi para o Jornal da Tarde e fizeram o jornal mais moderno do Brasil em São Paulo. Todos os jornalistas mineiros, o grupo mineiro que se espalhou pelo Brasil e acabou dando uma contribuição intelectual extraordinária, cultural extraordinária para o jornalismo brasileiro. Portanto, sempre quando eu venho aqui, eu fico muito agradecido por ter tido a oportunidade de viver em Minas. Eu que gosto de ler e de refletir, não poderia ter nascido em outro estado que não fosse Minas Gerais. E quero dizer também que nesse livro eu falo da vida política brasileira, falo da formação do Partido Verde, dos primeiros embates do Partido Verde, e falo também da nossa passagem pela Câmara dos Deputados
e o processo de decadência que nós assistimos na vida política brasileira. Tanto que o livro termina com uma certa melancolia a respeito da vida política institucional. E olha que o Renan ainda não tinha sido eleito. Né? Nem o Henrique Alves. A gente conseguiu derrubar o Renan naquela época. Né? Eu ainda já achava que o Renan, quando iniciamos o movimento contra ele, eu fazia cartazes, assim, se entrega Curisco, para ele perceber que ele tinha que sair. Hoje ele voltou pelas mãos do PT, né? Voltou ao poder, mas nós sabemos que, embora a situação institucional seja muito triste, que a política no Brasil seja muito desalentadora, nós temos confiança na população brasileira. Nós sabemos que a população brasileira vai encontrar o caminho dela. Esse caminho é um caminho que já ficou claro agora com a eleição do Renan. 1.400.000 pessoas assinaram um manifesto criticando a eleição, dizendo, olha, nós não estamos nessa, não em nosso nome. Tá? Então isso é muito importante. É esse movimento, é essa disposição que pode contribuir para renovar a política no Brasil. Existe um certo cansaço com a proposta do PSDB, um certo cansaço com a proposta do PT, e existe um caminho no meio, que vai ser preenchido. Não será pelos socialistas, porque os socialistas são uma proposta já do século passado. A proposta mais moderna é aquela que fala da necessidade de crescer preservando o meio ambiente e fazendo um tipo de política eticamente responsável. E essa proposta é o nosso campo. Eu não quero dizer que o Partido Verde tenha um monopólio dessa proposta. É um grupo de pessoas no Brasil, às vezes nos outros partidos também, que compartilha essas ideias. A minha sensação é de que nós só vamos ter alguma eficácia se a gente conseguir se unir, porque nós somos tão poucos. Se a gente não se unir, não vai fazer nenhuma diferença no processo eleitoral. E a nossa capacidade de união tem que ser acompanhada também por um máximo, ou pelo menos uma capacidade de tolerância em relação ao Brasil real, às pessoas, aos defeitos que as pessoas às vezes têm, para a gente poder constituir um caminho muito maior do que um pequeno grupo e chegar realmente à presidência da República. Pode até ser que a gente não chegue nessa. Pode ser que nessa só se chegue, o grupo, o nosso campo, chega ao segundo turno. Mas em 2018, as chances de chegar lá são muito grandes. Então é preciso pensar com essa perspectiva. Há um vácuo, há um cansaço com as políticas existentes. O que há de novo é essa proposta, não do Partido Verde, mas do nosso campo, que envolve também o Partido Verde, e nós podemos nos unir, nos preparar para poder realmente dirigir o país em 2018. Não sei se estarei vivo, mas quem estiver vai fazer isso por mim. Muito obrigado. Agora eu preciso contar com a colaboração de vocês, tá certo? Eu sei que muitas pessoas adquiriram o livro, tá certo? Queria pedir o Gabeira para sentar ali, ó. Gabeira sentar ali, por favor. Que começou as assinaturas, as dedicatórias do livro do Fernando Gabeira, as centenas, as dezenas de PVistas que estão aqui na sede do PV estadual de Minas Gerais. Quero agradecer a todos que nos ouviram e queria pedir, gente, por favor, enquanto o Gabeira assina ali, um minuto só, por favor, para a gente terminar com um grito de guerra aqui interessante, por favor. Eu queria saber qual que é a cor do nosso partido? Bom, obrigado, encerrada a transmissão.